Bom dia, crianças! A nossa videoaula de hoje será sobre o uso dos diferentes porquês. Há 4 formas de se escrever estas expressões: porquê separado, sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. Você sabe quando usar cada uma dessas formas na hora de escrever? São palavras diferentes, com usos diferentes, mas que se assemelham muito na forma e no som. Vamos analisar primeiro o porquê junto e sem acento. Ele é usado principalmente em respostas a perguntas e em explicações. Pode ser substituído por pois, visto que, uma vez que. Exemplos: por que Lara não foi à escola? Ela não foi à escola porque estava doente. Por que você chegou atrasado? Eu cheguei atrasado porque o despertador não tocou. Observem a ilustração. Por que você não saiu ontem? Porque choveu. Porque junto e com acento é usado para indicar o motivo, a causa ou a razão de algo. Aparece quase sempre junto de um artigo definido ou indefinido, podendo também aparecer junto de um pronome ou numeral. Porque pode ser substituído por o motivo, a causa, a razão. Exemplos: gostaria de saber o porquê da sua dúvida. Gostaria de saber o motivo, a causa, a razão da sua dúvida. Você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê, um motivo, uma razão. Porquê separado e sem acento é usado para introduzir uma pergunta, que pode ser direta ou indireta, podendo ser substituído por porquê motivo, por qual motivo, porquê razão, por qual razão. Exemplos: por que você se atrasou? Por que você não acordou cedo? Observem que o porquê usado no início da pergunta, ele é o porquê separado, sem acento. Um exemplo de pergunta indireta: diga-me por que você se atrasou. Porquê separado e com acento é usado em interrogações diretas ou indiretas. Aparece sempre no final da frase, seguido de ponto de interrogação ou de um ponto final. Porquê pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. Exemplos: você não comeu? Por quê? O menino foi embora e nem disse por quê, e nem disse por qual motivo, por qual razão. Aqui nós temos um resumo com as regras básicas sobre o uso dos diferentes porquês. Então, porquê separado, utilizado para fazer perguntas. Porquê separado com acento, utilizado para fazer perguntas. E aí, então, ele aparece no final da frase. Porquê tudo junto sem acento, utilizado para responder. Porque tudo junto com acento possui função de substantivo, sendo sinônimo de motivo. Vamos praticar? Assinale a frase em que o uso do porquê não está adequado. A. Você sabe por que ela foi embora? B. Por que você quer saber isso? C. Essa decisão foi tomada por quê? D. Alguém sabe por que estamos aqui? Então, em qual dessas frases o uso do porquê separado, sem acento, não está adequado? Já sabem? Vamos conferir. Letra C. Essa decisão foi tomada por quê? Esse porquê ele deveria ser escrito com acento, separado, mas com acento. Por isso não está adequado. Identifique a frase escrita de forma correta. Por que eu devo acreditar em você?
Observem que a frase é a mesma nas letras A, B, C e D, mas em cada uma delas o porquê foi usado de formas diferentes. Qual a frase que está escrita de forma correta? Vamos conferir. Por que eu devo acreditar em você? É uma frase interrogativa, o porquê está iniciando essa frase, essa pergunta, por isso ele deve ser escrito separado e sem acento. Indique em qual frase o uso do porquê está correto. Porquê junto, sem acento. A. Por que você ainda está aqui? B. Fui passear porque estava um dia agradável. C. Você sabe o porquê de tanta discussão? D. Ele perguntou isso? Por quê? Em qual dessas frases o uso do porquê está correto? Porquê tudo junto, sem acento. Pensaram? Vamos conferir. Letra B. Fui passear porque estava um dia agradável. O porquê foi empregado de forma correta, tudo junto, sem acento. Está trazendo uma explicação. Fui passear por quê? Porque estava um dia agradável. Indique em qual frase o uso do porquê está correto. Porquê tudo junto, sem acento. A. Por que você está gritando comigo? B. Vou embora porque estou muito cansada. C. Alguém que me diga o porquê de tanta confusão. D. A Helena sabe por que foi chamada à direção? Já sabem em qual frase o uso do porquê está correto? Letra B. Vou embora porque estou muito cansada. Vou embora por quê? Porque estou muito cansada. Complete a frase de forma correta. Está na hora de sabermos por que você foi embora sem dar explicações. Esse porquê seria separado com acento, separado sem acento, junto sem acento ou junto com acento. Pensem aí. Está na hora de sabermos por que você foi embora sem dar explicações. Por quê? Por qual motivo? Por qual razão? Nesse caso, nós usamos porquê separado sem acento. Assinale a frase em que o uso de porquê separado com acento não está adequado. A. Você quer saber isso por quê? B. Por que você quer saber isso? C. Você quer saber isso? Por quê? Pensem aí em qual dessas frases o uso de porquê não está adequado. Conferindo. Letra B. Por que você quer saber isso? Porque iniciando pergunta, frase interrogativa, né? No início, ele tem que ser separado, mas sem o acento. Então, a frase em que o uso desse porquê não está adequada é a letra B. A alternativa incorreta quanto ao emprego do porquê junto com acento é A. Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. B. Eis o porquê da minha viagem. C. Ele não veio porque estava doente. D. Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. Então, qual dessas frases o emprego do porquê está incorreto? Pensem direitinho. Vamos conferir. Letra C. Ele não veio porque estava doente. É uma explicação, então esse porquê ele deveria estar escrito tudo junto, sem acento. Aqui trouxe um quadro para vocês para recapitular as regras sobre o uso dos porquês. Porquê tudo junto sem acento? É conjunção causal ou explicativa. Ele não foi porque estava doente. Porquê separado sem acento? Utilizado em frases interrogativas diretas ou indiretas. Por que você não foi? Porque tudo junto com acento é a forma substantivada, antecedida de determinante, determinativo, como artigos, o, um, ou pronomes, este, aquele.
Exemplo, ninguém entendeu aquele porquê. E por último, porquê separado com acento, utilizado antes de pausa no fim de frase. Exemplo, você não estudou por quê? Viram só? Não é tão difícil assim. O importante é entender bem as regrinhas de cada porquê para utilizar corretamente. Então, estudem essas regras, combinado? Um beijo e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!